Josué Câmara, eu conheci ele em 1982. Assim que eu comecei a estudar no Colégio Capitão Alberto Mendes Júnior, em Guarulhos. O Sargento Câmara, ele era músico e era regente da fanfarra da escola. Foi quando a gente descobriu que ele era um policial reformado. Ele nos contava com muito orgulho a história da Cabos e Soldados, como foi que eles fundaram essa associação, ele, Carmen Sabardim e outros colegas da época dele. Ele dizia que era uma opressão terrível contra os policiais da época. O policial não podia sair do quartel sem estar devidamente fardado com o 5º uniforme. O policial não podia segurar a mão da sua esposa. O policial não podia carregar seu filho no colo. Se tua esposa estivesse segurando uma sacola, você sequer poderia ajudá-la a carregar. Se você estivesse num restaurante e entrasse um oficial, você era obrigado a sair do restaurante. Baixos salários, péssima condição de vida, uma opressão total do Estado contra a categoria. Sendo assim, eles decidiram lutar por direitos humanos naquela época, em 1956. Sem WhatsApp, sem Facebook, Twitter, Instagram, sem carro, sem motocicleta, metrô, Uber, sem recurso nenhum. Eles andavam de bonde, carroça, a pé. Seu Josué foi preso, foi torturado, teve que fugir para não morrer. Tanto Josué quanto outros dos seus amigos derramaram sangue para lutar por direitos humanos em 1950. Só um detalhe, eles eram todos recrutas. Fundaram na época o Centro Social de Cabos e Soldados. Eles conseguiram força no poder legislativo, foram reintegrados à força pública e criaram naquela época uma das maiores instituições de defesa dos direitos humanos. Seu Josué levava uma vida simples, não tinha chácara com piscina, não tinha casa de luxo, não tinha carro de última geração, não tinha carro, não deixou grandes fortunas, mas uma coisa ele deixou para todos nós: os valores nos quais ele acreditava. Foi um grande músico, um grande kardecista, um verdadeiro líder. Cabos e Soldados hoje é o que todo mundo sabe, né? Ela não tem mais nada a ver com defesa dos policiais. Ela se transformou numa mera administradora de colônias de férias, cooperativa de crédito e uma extensão de partidos políticos. Eu acho que um líder jamais deve se candidatar. Porque um cara, quando se candidata a vereador, deputado, ou seja lá qual for o cargo público, ele fica sujeito àquele partido político dele. Ele acaba alienando todo aquele movimento de liderança a um partido político ou uma ideologia política. Nenhum dos diretores e presidente poderia se candidatar a cargo político, para não correr o risco de alienação. O Estatuto da Cabos e Soldados foi modificado para que ninguém, repito, ninguém consiga chegar ao cargo de presidente da associação. Esse estatuto foi criado para manter o pessoal que está lá ad eterno no poder. É necessário 90 pessoas para se criar uma chapa e concorrer às eleições. Absurdo! Todos devem ser cabos ou soldados. Alguns cargos, como os de presidente, por exemplo, você precisa ter 10 anos ininterruptos de sócio. Ser cabo ou soldado, estar lotado em um batalhão da região a qual você pretende concorrer há no mínimo 4 anos. Não pode dever nada para a instituição, não pode ter sido punido administrativamente. Pelo amor de Deus, pessoal. Será que esses caras acham que a gente é trouxa? É impossível concorrer a uma eleição na Cabos e Soldados. Desde que o Cabo Wilson assumiu, nunca teve uma eleição de verdade na Cabos e Soldados. Você não consegue achar policiais sócios da Cabos e Soldados há mais de 10 anos ininterruptos que sejam cabos ou soldados. E se você encontrar, ele não vai estar naquela região a qual ele pretende concorrer. Se ele estiver naquela região, geralmente ele não está naquele batalhão há mais de 4 anos. Se ele estiver há mais de 4 anos naquele batalhão, geralmente ele possui alguma dívida com a instituição. E se ele preencher todos os pré-requisitos, normalmente ele vai se aposentar logo e vai virar sargento. Eu
mudaria totalmente o estatuto. Eu obrigaria cabos e soldados a promover eleições com no mínimo 10 chapas concorrendo. Eu abriria as eleições para concorrer desde soldado ao segundo tenente da reserva, sendo que o presidente seria sempre cabo ou soldado e as demais graduações poderia concorrer a cargo de diretor, conselho fiscal, somente praças. O direito de voto seria estendido a todos os praças da Polícia Militar, seja ele sócio ou não. Por quê? Porque sim, afinal de contas ela carrega o nome de cabos e soldados da Polícia Militar de São Paulo. E daí que ele não paga mensalidade? Ele é cabo e soldado e o nome da instituição é Associação de Cabos e Soldados. Tudo bem, você não é sócio? Você não vai usar uma colônia de férias, você não vai usar um hotel de trânsito, algumas coisas que apenas quem paga que tem direito de usar. Mas a Cabos e Soldados foi criada para defender os direitos humanos de todos os praças da Polícia Militar, independente de você ser sócio ou não. Assim sendo, eu acho que você, policial militar, seja cabo, soldado, sargento, subtenente, praça, você tem que ter o direito de escolher o presidente da Associação de Cabos e Soldados. As eleições? Uma urna simples em cada quartel? Acabou. Agora você acha que o cara vai viajar 200, 300 quilômetros para ir até uma sede da Cabos e Soldados e votar em presidente da associação? Você só ia poder ser reeleito uma vez no máximo. Ah, isso aí ia ter que constar na página. Todo mundo ia ter que saber quanto ganha um diretor, um presidente, porque esse papo de que os caras trabalham lá de graça, mas está no estatuto, meu irmão. Está escrito no estatuto da instituição que eles trabalham gratuitamente. 30 anos trabalhando gratuitamente. A grande reclamação do policial hoje sobre a Cabos e Soldados é que ela não exerce representatividade nenhuma da nossa categoria. Um exemplo de falta de representatividade? A Cabos e Soldados nunca apoiou a PEC 02. Somente agora, depois de 2 anos de luta do pessoal da CPM, Tenente Barreto, Tenente Torres, essa galera aí, e depois da cobrança insistente por representatividade por parte do pessoal da Ondas, é que o Cabo Wilson resolveu apoiar a PEC 02. Agora é tarde demais, meu irmão. Daí eu pergunto, é isso que vocês chamam de representatividade? Todo mundo já sabe que a diretoria da ACS não nos representa mais. Precisamos de líderes de verdade. Bom, sobre a denúncia da Folha de São Paulo, eu gostaria de não fazer nenhum tipo de acusação leviana contra eles. Afinal de contas, qualquer policial consegue comprar uma casa de 2 milhões de reais. Basta você fazer um biquinho de segurança lá no mercadinho do seu bairro, ou então com aquelas motinhas pitando na rua. Eu não posso fazer acusações levianas contra eles. O Ministério Público está investigando, nós queremos explicações. Eles têm que explicar para nós como que os nossos diretores adquiriram patrimônios tão altos, recebendo salário de cabo e soldado da Polícia Militar. Porque o Estatuto da Cabos e Soldados prevê que nenhum deles tem salário. Nenhum deles tem salário, exceto o salário da Polícia Militar.